Bem, pessoal, tudo bom? Meu nome é Laila Neri, eu sou bolsista do PET Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento, sou discente do 8º período de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje eu vim trazer uma abordagem muito importante sobre esse animal aqui, a onça pintada. Essa abordagem a respeito do manejo e as ações de preservação da onça pintada, Panthera onca, que é a sua espécie, na Mata Atlântica. Antes de trazer as questões desse manejo dessas ações de preservação, vamos fazer uma breve introdução à espécie. Aqui é o animal em seu habitat natural, por meio de fotografias tiradas por pesquisadores escondidas, de forma escondida, disfarçada do animal. Então, a onça pintada, sua espécie é Panthera onca. Ela também é conhecida como jaguar e onça preta por conta dos animais que nascem com um maior teor de melanina e, consequentemente, são pretos, mas são pertencentes a essa mesma espécie, são conhecidos como Panthera. E o que é esse animal? Ele é uma espécie de mamífero carnívoro pertencente à família Felidae, que é a família dos felinos em geral. E ela é encontrada nas Américas. Apesar desse animal habitar o continente americano, ela descende de felinos do Velho Mundo. Há uma estimativa de que há aproximadamente 2,87 milhões de anos atrás, a onça tenha compartilhado um ancestral em comum com o leão e o leopardo lá na Ásia. Ele é o terceiro maior felino do mundo, após, logicamente, o tigre e o leão, e ele é o maior felino das Américas. No Brasil, esse felino é encontrado principalmente na Amazônia, Pantanal, na Mata Atlântica, que está aqui em destaque, e na Caatinga, sendo que no Pampa encontra-se extinta e está ameaçada de extinção na Caatinga e na Mata Atlântica, por isso que trouxe essa abordagem para a Mata Atlântica. Como é então que se dá o manejo em cativeiro desse animal? Esse animal, após resgatado, ele passa por um processo de sedação para ser resgatado. Então, a equipe com médicos veterinários, especialistas, zootecnistas e biólogos, ele passa por uma avaliação completa da saúde, assim como observação de seu comportamento para detectar alguma anormalidade e assim saber como proceder com esse animal no cativeiro. Após esse processo, os animais que julgarem necessário, eles vão para uma área de semi-cativeiro, principalmente aqueles que são novos, filhotes resgatados de situações onde a mãe foi atropelada e eles ficaram órfãos. Esse semi-cativeiro ele vai simular um habitat natural para que eles possam aprender a caçar e interagir com outros indivíduos da mesma espécie. E, além disso, são observados pelos especialistas que querem estudar seus hábitos e comportamentos e as possíveis alterações nesse comportamento natural da espécie. Se aptos a serem reintroduzidos na natureza, esses animais geralmente são equipados com radiocolares. Esses radiocolares são equipamentos dotados de GPS, colocados no pescoço do animal, que não interferem em nada em seu comportamento e no seu bem-estar, e servem para esse monitoramento após a soltura e reintrodução no habitat natural.
Esse monitoramento se faz necessário para avaliar se esses animais eles conseguem lidar com os desafios que a natureza oferece. E aí, se caso necessário, se esses animais não tiverem uma boa adaptação, eles são resgatados novamente, passam por um processo de adaptação, todo um tratamento, para tentar-se a reintrodução. Em relação ao monitoramento, eu trouxe 3 métodos mais utilizados. O primeiro deles é o que eu citei anteriormente, o do rádio colar. Então, como funciona? Esse rádio colar, ele é utilizado para estudar os padrões de movimentação da espécie, os seus comportamentos e as interações quando estão em vida livre, além de sua área de vida, seu território demarcado, para dessa forma traçar melhores estratégias de conservação. É legal enfatizar que esses radiocolares eles não machucam e nem interferem no comportamento. Além disso, eles são programados para se soltarem automaticamente após um período de tempo, se esse animal se adaptar muito bem à natureza. Outro método de monitoramento é a armadilha fotográfica. Como funciona essa armadilha fotográfica? As câmeras elas são dotadas de sensores de movimentos e aí elas começam a filmar ou fotografar assim que os animais passam na frente, permitindo assim registrar as onças e as suas presas, assim como entender também seus horários de atividade no local que estão passando. Como o padrão de pintas ele é único, nas onças eles seriam correspondentes às nossas impressões digitais, é possível identificar os indivíduos que passam por ali, por aquele local. E o terceiro e último método mais utilizado de monitoramento que eu trouxe é o rastreamento. E o que é o rastreamento? É uma técnica que já é utilizada há muitos anos no continente africano e foi trazida e adaptada aqui no Brasil. No que é que consiste? Em encontrar esses animais a partir de rastros deixados por eles. Podem ser pegadas, algumas marcas no chão, como vemos aqui na imagem, uma pegada, assim como marcas de garras e fezes, entre outros elementos que o animal deixa no animal e que é possível identificar sua passagem ali. Esse animal encontra diversos desafios que comprometem a sua preservação. O primeiro deles é a fragmentação das florestas pela urbanização. No processo de urbanização, ocorre que as cidades vão crescendo e cada vez mais se desmata para ampliar esses territórios, comprometendo a área desses animais, já que são felídeos, e felídeos têm uma característica comportamental muito importante, que é a demarcação de grandes territórios. Então, esse comportamento do animal já fica comprometido. Outra situação é o próprio desmatamento, não só pela questão dessa urbanização, mas também para alimentar a indústria madeireira ilegal. Outra é a caça predatória. Algumas pessoas relatam que é para consumo da carne desse animal, assim como a venda ilegal de seu curtume e até mesmo para processo de taxidermia. Outros desafios encontrados, um deles é a retaliação pela morte de animais domésticos, principalmente rebanhos
de bovinos. Por quê? Porque por instinto natural, a onça ela vai predar aquele animal que tiver mais vulnerável, geralmente são os bezerros mais novos. Então, como forma de punição, os criadores desses animais acabam abatendo a onça para que não invadam mais o território de criação desses animais e os matem. Outra questão também muito importante é a ausência de corredores ecológicos. E o que são esses corredores ecológicos? Esses corredores, eles são áreas que unem os fragmentos florestais ou unidades de conservação separados por interferência humana. A exemplo das estradas, a agricultura, a atividade madeireira, enfim. O objetivo do corredor é permitir, né, o livre deslocamento desses animais, a dispersão das sementes, que é muito importante para o aumento da cobertura vegetal daquele local. Ele também reduz os efeitos dessa fragmentação, né, dos ecossistemas ocasionado pela construção de estradas e pela urbanização, como citado anteriormente, ao promover essa ligação entre diferentes áreas e permitir esse fluxo gênico também, que é importante entre as espécies, tanto da fauna como da flora. Esse trânsito também nos corredores ecológicos vai permitir a recolonização das áreas degradadas pelo homem em um movimento que, de uma só vez, ele concilia a conservação da biodiversidade, além do desenvolvimento ambiental daquela determinada região. Com a ausência desses corredores ecológicos, aumentam os casos de acidentes por conta de choque com automóveis, que leva muitos desses animais a óbito, além da diminuição da variabilidade genética pela falta de contato com outros indivíduos que não de seu grupo. Isso prejudica também o animal no aparecimento de algumas anomalias, até que afetem a questão da sua reprodução. Então, qual a função ecológica da onça pintada? Bem, pelo fato desse animal ele estar no topo da cadeia alimentar, por se alimentar de outros, ele necessita de grandes áreas preservadas, como já falei, é um animal extremamente territorialista e que demarca uma grande área de território para sobreviver. E ele é esse animal, né, que é um animal ao mesmo tempo temido e admirado, que habita o nosso imaginário, ele é um indicador da qualidade ambiental. A ocorrência deles numa região vai indicar que o ambiente ainda oferece boas condições que permitam a sua sobrevivência. Outra questão importante em sua função ecológica é que essas crescentes alterações ambientais provocadas pelo homem, assim como o desmatamento, a caça às presas silvestres e às próprias onças, são as principais causas da diminuição da população desses animais no país. Reduzir essas ameaças é um fator fundamental para garantir a sobrevivência desse felídeo e a integridade dos ecossistemas. Ela também possui uma função ecológica muito importante, visto ser um predador que auxilia no equilíbrio das populações de outros animais, que são suas presas, como nessa foto aqui que vemos uma onça caçando um tamanduá bandeira. Temos diversos projetos de preservação pelo país, mas aqui nessa apresentação eu trouxe 2 que têm muito destaque no território. O primeiro deles é o projeto Onças do Iguaçu, lá de Foz do Iguaçu, que tem apoio do CMBio,
E como é que funciona? Ele fala que a sobrevivência das onças pintadas, ela depende em grande parte da tolerância das populações humanas a estes animais. E aí o que é que esse projeto busca? Ele busca a possibilidade da coexistência entre as onças e as populações humanas através da avaliação da percepção dessas pessoas sobre as onças, sobre esses animais, e desenvolvimento das estratégias de redução desses conflitos entre humanos e onças. Esse projeto ele é institucional e ele visa entender mais sobre as onças da região, preservando a biodiversidade como um todo e também ensinando as pessoas a conviverem com elas. Um outro projeto de preservação é o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada, ou PAN Onça Pintada, como queiram chamar. Ele faz um monitoramento anual de resultados dos estudos observacionais com esses animais, promove a realização também de estudos para a reintrodução da onça no bioma Mata Atlântica em específico, e a tentativa também da reprodução em cativeiro desses animais, que é um processo que envolve uma série de instituições governamentais de pesquisa e também as organizações não governamentais, as ONGs, sobre a coordenação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP. Bem, foi uma breve apresentação. Essas foram as referências utilizadas, dando destaque para essa reportagem do G1 Natureza, que fala de técnicas de manejo para evitar a predação da onça no Pantanal. Essas técnicas também já estão sendo utilizadas e estudadas aqui para a Mata Atlântica. Temos o Jaguar-Parede também, que traz um pouco sobre o funcionamento do rádio colar para monitoramento desses animais quando reintroduzidos na natureza, além da informação do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada, que é no site do Ministério do Meio Ambiente, através desse link. Temos o OnSafari também, que é um projeto que eu não citei ainda, um projeto que está crescendo bastante, que resgata e trata desses animais, promove um monte de estudos para promover melhores condições de bem-estar e promover a preservação desse mamífero, importantíssimo para o equilíbrio dos ecossistemas aqui no Brasil. Aqui estão nossas redes sociais. Você pode encontrar o Pet Mata Atlântica através desse QR Code ou apenas pesquisando @Pet Mata Atlântica no Instagram. Para eventuais dúvidas, através desse QR Code pode encontrar também o meu Instagram ou pesquisar @LailaNeri. Eu estarei disponível para qualquer dúvida que eu possa sanar. Também vocês podem encontrar o Pet Mata Atlântica por esse QR Code no Facebook ou pesquisando lá no Facebook Pet Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento. Nos acompanhe e fique por dentro de todas as novidades que o Pet Mata Atlântica tem para vocês. Temos várias atualizações, curiosidades, além de eventos que o grupo promove. Não deixe de nos seguir nas redes. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui pela atenção e deixo como mensagem final: salvem as onças.